Olá a todos vocês, hoje a gente vai conversar um assunto bem interessante para muita gente que está querendo começar a investir e não sabe como fazer nem mesmo os primeiros passos, galera. Hoje a nossa aula vai ser sobre como começar a investir. Muita gente acaba escutando, invista nisso, faça isso, não sei o que, isso. O que você tem que entender, gente, é que começar, qualquer coisa que você queira começar, é difícil. Sempre tem aquela insegurança, sempre tem a primeira vez, nunca fiz, não sei como é que faz. E hoje a gente vai explicar para vocês mais ou menos como é que faz para começar, o que você deveria prestar atenção e fazer um resumo simples das coisas que tem no mercado para facilitar a sua entrada. Então, vamos começar sobre o básico e os tópicos que a gente vai falar hoje, tá? Hoje a gente vai falar como começar a investir, o capital inicial, o que você deveria prestar atenção e formas de investimento. E por último, nós vamos fazer uma conclusão, fazendo um resumo básico sobre isso tudo e o que você deveria levar em conta também, além desses assuntos que nós falamos. De forma resumida, galera, sobre esses assuntos, a maioria das pessoas trava como começar a investir. Existe uma insegurança, como também uma falta de informação na maioria das pessoas sobre investimentos, acabam ficando um pouco com medo em relação a isso, e isso é um problema sério na indústria de investimentos. Tudo isso aqui, toda a informação que tem aqui, tem para você procurar. Isso aqui não é nada fora do comum, isso aqui é conhecimento comum, entendeu? A gente só tá pegando e mastigando para você, para que você consiga pegar com mais facilidade, explicando como é que funciona a terminologia, explicando isso de forma mais resumida. Então, qualquer coisa, se você tiver dúvida em relação ao que eu falar, você pode procurar na internet, você vai encontrar sem problema nenhum. O que você tem que entender é que tudo isso aqui não é difícil de entender. É bem simples, é tudo uma questão de terminologia, é tudo uma questão de lógica. Se você realmente querer começar a fazer os investimentos, correr atrás, não só entender o que nós estamos falando aqui, entendeu? Mas também começar a fazer os primeiros passos, procurar um profissional da área para te auxiliar, se você quiser aprofundar em investimentos maiores e, acima disso tudo, ter a intenção de não só começar a investir, mas também ter a vontade de correr atrás e procurar essa informação por si só, tá? Muita gente fala assim, vou dar um investimento, vou deixar lá e nunca mais vou mexer. Isso por si só é um problema. Você tem que entender que no momento que você faz um investimento, você tem que tomar conta dele. Se você não for tomar conta dele, alguém vai ter que tomar conta dele. Claro, existem investimentos que são organizados, entendeu? Você tem investimentos como fundos, entendeu? Por exemplo, normalmente é uma empresa que ela cuida de um grupo de pessoas que estão dispostas a investir. Aí esse fundo, normalmente, vamos dizer que é em imóveis, ou esse fundo é em imóveis e ações, ou em outros fundos. Nesse caso do fundo, tem uma pessoa que está cuidando desse investimento. E o que você tem que ficar de olho seria como está sendo o desempenho desse fundo, né? Mas isso é uma coisa mais pra frente que a gente vai passar. Então, vamos começar aqui para o nosso primeiro tópico, como começar a investir. Esse tópico a gente vai dividir em 3 partes. Estabelecer seus objetivos, investimentos curto, médio e longo prazo. A gente vai começar pelo básico, como você começa a investir. Primeiro, para você começar a fazer um investimento, dependendo do tipo de investimento que você for fazer, você tem que ter ou uma conta em um banco ou uma conta em uma corretora, ok? E você fala, Vê, como é que funciona? Eu tenho uma conta em banco, né? Mas e aí, corretora? E como é que funciona isso aí? Gente, seguinte, conta em banco, eu imagino que a maioria das pessoas aqui imaginam como que se faz e como pretende fazer, se não tiver, vai no banco, abre a conta, a partir de você tiver essa conta no banco, você pode mandar dinheiro para ela e o banco oferece os serviços, alguns tipos de investimentos que ele mesmo tem e que você pode escolher, tá? Não vou entrar em detalhes exatamente em todos os investimentos que o banco oferece, mas a gente vai falar um pouco mais sobre os tipos de investimentos existentes no mercado. Agora vamos falar sobre corretora. Por que eu criaria uma conta para corretora? Por que eu não fico só em banco? Então, a corretora é uma empresa especializada mais para investimentos. Por quê? Porque ela atua na bolsa de valores. E na bolsa de valores você tem um número de ativos maiores. Por exemplo, eu acho que muita gente deve ter ouvido sobre ações. Eu não sei o que, vi no filme lá sobre o cara que comprou uma ação e subiu 1000% e ficou rico. Então, isso está na bolsa de valores. Você pode investir em empresas. Se você acha que uma empresa vai crescer, você pode investir nela e depois que ela crescer, vender essa ação dessa empresa. Entendeu? Como tem outros ativos também na bolsa de valores e que a corretora oferece, como opções, entre outras coisas. E por que é interessante você ter essas duas contas? Muitas vezes o serviço que o banco oferece não tem o rendimento que as pessoas querem. Você fala assim, eu estou ganhando isso aqui só por isso aqui por mês e não sei o quê.
e isso acaba muito incentivando as pessoas a investir. E o que você quer, você fala assim, mas eu quero um rendimento maior, eu quero mais dinheiro mais rápido. E aí essa é a questão, gente. Para você ter dinheiro mais rápido, você vai ter que arriscar perder dinheiro. Uma frase muito famosa no nosso setor aqui de investimentos é que lucro é proporcional ao risco. Então, quanto maior a chance de houver perdas, que seria o risco, maior a chance de haver lucro. Claro que isso não se aplica a todos os casos, mas há uma frase que você leva em consideração. Então, por que isso? Por causa da volatilidade, entre outras coisas. E o interessante disso é que muitas vezes o que você realmente quer fazer é falar assim, eu tenho um dinheiro investido que todo mês ele está rendendo. Ok, não vou mexer nesse dinheiro. E agora eu quero arriscar. Quero tentar ganhar mais dinheiro. Posso acabar perdendo? Posso, mas eu quero tentar ganhar mais dinheiro. Não quero ficar só com isso aqui por mês. Quero tentar ir mais. E aí o banco falou assim, mas a gente não tem nenhum tão agressivo como esse e tal. E aí você cria sua conta na corretora. A conta na corretora é para algum tipo de investimentos que você pode fazer, que por exemplo na bolsa de valores, na renda variável, que você tem chance de perder dinheiro, mas também tem chance de ganhar dinheiro. Quem quiser começar a investir, você tem essas opções, tá, gente? Claro que existem outras opções, por exemplo, você fazer investimento em patrimônio próprio, como imóveis, pode fazer um investimento em empresa, montando sua própria empresa, você pode fazer compra e venda de mercadorias. A palavra investimento é muitas vezes utilizada para várias coisas, mas no seu princípio é o ato de você pegar algo, o dinheiro próprio seu, e aplicar em algo e fazer ele gerar mais dinheiro. Então você não precisa ficar travado exatamente nessas duas coisas. O importante aqui que a gente está dizendo é tentar encontrar uma forma de você fazer o seu dinheiro virar mais dinheiro, independente do tipo de investimento que você quer fazer. E acima disso, você tem que querer, não só querer, também gostar, tá, gente? Muita gente fala assim, não gosto nem de mexer, não gosto nem de fazer. Então faz alguma coisa que te chama atenção, entendeu? Não faz sentido aos meus olhos você pegar o seu dinheiro e aplicar em algo que você acha que não tem futuro. Se você acha que o seu futuro é aplicar o dinheiro que você tem em imóveis, então aplica. Se você acha que o seu futuro é aplicar em sua empresa, então aplica. O importante aqui é você entender que você precisa fazer um plano ao longo prazo para fazer seu dinheiro crescer. E o porquê disso? Existe uma coisa chamada, gente, inflação, tá? E desvalorização da moeda. À medida que o tempo for passando e mais dinheiro está no mercado, menos valor vai se tornando. Então, se você não continuar ganhando dinheiro e ficar parado com o que você tem, esse dinheiro que você tem, ao decorrer do tempo, ele vai valendo cada vez menos. Vamos dizer que R$10 comprava 3 caixas de leite, tá ligado? Daqui 5 anos. E daí 10 anos compra 2. E daí mais 10 anos compra 1. Claramente R$10 não tem o mesmo valor ao tempo que for passando. E é por isso que você tem que correr atrás de valorizar o que você tem. Vamos lá, vamos começar pelos primeiros tópicos, tá? Aqui, estabelecer seus objetivos. Explicando as questões da corretora e da conta do banco, e sabendo que você pode fazer investimentos nelas, o que você tem que ter em mente antes de começar a fazer investimentos é estabelecer os objetivos. Nós temos objetivos de curto, médio e a longo prazo. O que você tem que ter em mente quando você vai fazer os objetivos? Quanto que você está disposto a investir? A gente fala a questão de aporte também. O que é aporte? Aporte é quando você deposita um dinheiro na sua conta, na corretora ou no banco com a intenção de investir, entendeu? Com o objetivo de crescer o capital que você já tem. O que é interessante isso, tá? É uma forma de investir no seu próprio futuro ou no que você tem agora. Investimentos a curto prazo. Nesse caso, você tem vários tipos de investimentos que você pode fazer a curto prazo, tá? Por exemplo, todo tipo de investimento, eles são definidos de curto, médio e longo prazo. A diferença entre eles é a questão de quando você tira o dinheiro e o quanto que você está segurando, o quanto que você quer ganhar. Existem alguns investimentos a longo prazo, por exemplo, você deixa um dinheiro lá e quanto mais tempo você deixa um dinheiro, melhor. A curto prazo seria para pessoas que não podem segurar esse dinheiro por muito tempo, entendeu? E precisam tirar ele a qualquer momento. Nesse caso, a gente tem um tipo de investimento muito bom para isso, que é o CDB. Existem alguns tipos de CDBs que você aplica o seu dinheiro, ele rende e você pode retirar esse dinheiro a qualquer momento. É importante reforçar que você dê uma olhada no qual CDB é, porque existe a questão da rentabilidade do CDB, tem alguns CDBs que performam melhor que os outros, tem alguns que você deixa o dinheiro por mais tempo e rende mais, tem que ver se tem alguma taxa para retirar o dinheiro ou você pode retirar a qualquer momento sem taxa nenhuma. Isso aí vai estar na hora quando você for aplicar, tá? No CDB, explicando certinho lá se tem taxa, quanto que é a rentabilidade, isso tudo certinho.
E aí você aplica no CDB para, assim, retirar a qualquer momento. E aí a gente tem a galera que não quer esperar e quer coisas arriscadas. Vamos lá. A curto prazo, em relação a coisas arriscadas, nós temos várias opções. Nós temos o mercado futuro, que é extremamente arriscado, porém dá bastante dinheiro dependendo da situação. O que você tem que entender é que no mercado futuro, a maioria das pessoas que entram, ele perde dinheiro, não é uma coisa para nenhum iniciante. Lá é pesado. Nós temos outras opções como opções, nós temos vários tipos de investimentos. Mas o ponto aqui é o seguinte, para quem quer investir, fala assim, quero investir agora, quer ganhar dinheiro rápido, você tem que entender que a chance de você perder dinheiro é grande. O risco é proporcional ao ganho. Vamos para o próximo, investimento ao médio prazo. Estamos falando das pessoas aqui de alguns meses até um pouco mais de um ano, tá? Para essa galera, você tem que entender que você fala assim, eu não preciso segurar esse dinheiro aqui, quero deixar por mais tempo. Aí tem várias opções, galera. Ações são uma coisa interessante que você pode fazer, é interessante pesquisar, até mesmo você ver como é que funcionam próprias ações. De forma resumida, você investe numa empresa, a empresa pode valorizar ou cair, e à medida que isso vai acontecendo, você vai comprando ou vendendo a ação. E aí você ganha na diferença de valor quando você comprou. Tá? Essas ações também estão dividendos, que é tipo um lucro da empresa que repassa para as pessoas que têm ações. Aí, acima disso, entendeu? Tem outro tipo de investimento que pode fazer, como posso dizer também, investimentos a médio prazo. Você pode deixar investido em algum título público também. Existem alguns títulos que são mais a longo prazo, mas também a curto prazo também você pode fazer esse tipo de investimento. Vamos ao investimento a longo prazo. Gente, esse aqui é a famosa comprar e ficar. Esses investimentos a longo prazo, o que você tem que entender deles é que são pessoas que estão determinadas a deixar esse dinheiro e nunca mais pegar ele em um grande período de tempo. E isso aí virou necessidade porque as pessoas vão gastando dinheiro, fica velho, para de trabalhar e aí, acabou, não tem mais dinheiro, não tem como pagar as contas, né? Aqui, o objetivo de estabelecer, gente, é que o plano que você tem que ter para investimento, ele tem que ser ou a médio, ou a curto, ou a longo prazo, ou todos, tá? Não precisa ter um plano específico, você pode utilizar os 3 planos. O importante aqui é que você tenha uma ideia a longo prazo para você pensar no seu futuro. Como assim eu vou pensar no futuro? Nenhum de nós aqui vamos trabalhar para sempre. E você tem que entender que você também não quer ficar trabalhando para sempre, né? Então você tem que começar a pensar em investir, começar a ganhar dinheiro de forma passiva, que seria deixar os investimentos renderem, para que você possa, eventualmente, receber esse dinheiro de volta, aplicar em viagens, comprar coisas que você quer, tá? Para você não ficar eternamente trabalhando, gente. O objetivo aqui no dia não é ficar só trabalhando, não é só pegar dinheiro e juntar, é ser feliz, né? Eu acho que o ponto forte é esse. Então, gente, vamos para o próximo tópico, o capital inicial. Uma pergunta que eu acho que muita gente se faz. Quanto que eu tenho que ter para começar a investir? E a resposta, ela é mais simples que você imagina. Não precisa ter muito dinheiro. Tem investimento que você começa com R$30. Você pode comprar uma ação por centavos, se você quiser, depender da ação. O importante aqui é você querer e você ter uma quantidade disposta a alocar para o investimento, tá? Mas aí, você falaria para mim quanto que eu poderia ter, entendeu? Eu tenho um tal valor por mês. Mas se você conseguir disponibilizar, na minha opinião, R$250 por mês ou acima disso e para começar a investir mensalmente, isso é bom, tá? Isso aí vai juntando. Todo mundo investe o que tem. O importante é você começar para começar a movimentar não só suas finanças, mas também o lucro que você vai receber na partir dos investimentos. Valor inicial investido mensalmente. Não precisa ter um valor específico, tá? Você aplica o que você tem e quando você aplica esse dinheiro para investimento, a gente chama de aporte, tá? Você faz os aportes para fazer esse investimento crescer. Vamos falar um pouco do perfil de investidor. O que é um perfil de investidor? Eu já expliquei para vocês da conta de banco e corretora. Quando você vai fazer uma conta de corretora e começa a investir, eles são obrigados a te fazer um teste antes de você fazer os investimentos. Baseado nesse teste, eles falam que o seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. O que muda entre esses conservadores, moderados e agressivos, se você pode ou não investir em algumas coisas por recomendação deles. Lembrando, gente, você pode investir no que você quiser. Você é o dono das suas próprias ideias e das soluções. Só que a corretora tem que te avisar, tá? Tem que falar assim, seu perfil é isso, você não deveria fazer isso e não sei o quê. Por que que tem isso? Porque as pessoas muitas vezes iam lá, faziam um investimento que não sabia que era arriscado, perdiam o dinheiro e brigavam com a corretora. Hoje em dia é importante saber que você é responsável por você mesmo e se você fazer um investimento e não der certo, a culpa é sua. Agora vamos explicar um pouquinho sobre esses conservadores, moderados e agressivos. De fato, os conservadores são investimentos que não têm tanto risco,
então focada mais a longo ou curto prazo, ou médio, independente. Moderado seria o meio termo entre os dois, que são poucos investimentos que não tem muito risco, com investimentos com poucos, investimentos que têm um pouquinho de risco. E agressivos são investimentos arriscados, que têm uma chance alta de lucro, também tem uma chance alta de perda. O próximo slide que nós temos é o que eu deveria prestar atenção. Isso aqui é um resumo para realmente facilitar esses pontos importantes aqui. Quando você for fazer um investimento, seja em qualquer tipo de investimento que você for fazer, não precisa ser aplicado nem na corretora ou no banco, pode ser investimentos pessoais, em imóveis ou até mesmo em alguma empresa sua. Você tem que entender as 4 pontos chaves que você tem em todos os investimentos, que é rentabilidade, imposto de renda, taxa de inflação e liquidez. Vamos começar explicando a rentabilidade, tá? O ponto da rentabilidade que você tem que fazer é quanto que isso vai me lucrar e em quanto tempo isso vai me lucrar. Isso é rentabilidade. E por cima disso isso vai me lucrar ou eu vou ter perdas? Isso é a pergunta que você tem que fazer quando você for levar a rentabilidade em consideração. Ah, mas existe algum momento que eu não vou levar a rentabilidade em consideração e não sei o que? Sim, quando você vai comprar coisas para você, você não lembra a rentabilidade de consideração. Será que se eu comprar esse chocolate, isso vai melhorar alguma coisa na minha vida? Eu acho que você viveria bem sem chocolate, mas cada um com as suas lutas. Ah, além disso, existe? Sim, existe. Se você fazer uma empresa, você tem que entender que a empresa, antes dela dar lucro, ela vai ter despesas, e às vezes as despesas se prolongam, entendeu? Só que você está se arriscando a ter despesas para tentar ter lucro no futuro. Isso é o foco de rentabilidade, tá? Quando os investimentos são incertos, a rentabilidade é incerta, a ideia é que você tenha uma expectativa. Eu vou te dar um exemplo como ações. Você compra uma ação e você não reza para que algo aconteça com ela. Você reza que ela alcance o preço que você está querendo, ou então você reze que ela não caia tão rápido o suficiente para passar o preço que você fosse sair. Então o que você fala? Ah, bater em 20% eu vou sair e realizar meu lucro. Ah, 5% de perdas eu vou sair e deixar minhas perdas do jeito que tá. É assim que funciona a rentabilidade. O quanto dinheiro que aquilo dá, em quanto tempo e se dá dinheiro ou não naquele tempo. Vamos para o próximo, que é imposto de renda. Aí galera, o governo tá aí e ele precisa recolher os impostos. O que você tem que entender é que você tem que pagar o imposto. E o governo sabe de tudo que você está fazendo, mas quem tem que calcular o imposto é você. O que isso significa? Investimentos também tem impostos. Vou te dar um exemplo clássico aqui. Mercado futuro. Se você faz uma negociação no mercado futuro, você tem que pagar imposto. Ah, quanto que imposto eu tenho que pagar no mercado futuro? Então, isso é uma coisa que você vai ter que pesquisar e correr atrás. Não importa eu explicar de forma rápida aqui para você e você não entender bem como é que funciona. É importante você saber que tudo no mundo existe imposto, investimentos também existe imposto. E quando você for fazer um investimento e não saber como funciona o imposto, procura no Google, corre atrás, entendeu? E entenda mais ou menos como é que tem esse imposto. Ah, mas Vitor, eu comprei uma ação e eu vendi a ação, preciso pagar imposto? Não, existe o imposto da ação só se você tiver lucro. O governo é legal em relação a isso, né? Se você tiver perda, você não precisa pagar nada, sabe? Porque só perdeu o dinheiro. Se você tiver lucro, você tem que pagar. Ah, mas mês passado eu perdi R$1.000, esse mês eu ganhei 500. Não precisa pagar nada, você ainda não passou o lucro, tá? Você ainda está no negativo. O ponto é, preste atenção no imposto, pague seu imposto, entendeu? Para você não ter problema com o leão. Vamos então para o próximo, taxa e inflações. O que seriam as taxas? Quando você opera ou compra alguma coisa, ou na questão do banco, existe uma taxa. Por exemplo, como é que o banco vai ganhar dinheiro? Talvez ele cobre alguma coisa para mandar. Você quer mandar dinheiro para alguém? Talvez ele cobre uma taxa mínima lá, de centavos. Taxa de corretagem, taxa de custódia, taxa de administração, tudo pode afetar, tá? Eu vou dar um exemplo da taxa de administração, tem um administrador no fundo lá, alguma coisa relacionada a isso. E aí ele fala assim, eu não trabalho de graça. E aí quando você vende a parte lá do fundo, ele pega uma pequena porcentagem para a parte dele. Ele fala assim, eu não trabalho de graça, eu estou sendo pago aqui. Taxa de corretagem, faz alguma operação, compra e venda, tem que pagar a corretora. O forte disso você tem que entender que existem diversas corretoras e bancos e existem diversas taxas e corretagens para essas corretoras e bancos. E sim, isso afeta. Você fala assim, eu pago 50 centavos toda vez que eu compro ou vendo uma ação. Mas 50 centavos é nada. Tudo bem.
Não parece nada, mas vamos dizer que você compra e vende várias ações ao decorrer do dia. E isso vai se acumulando. Faz uma diferença, não faz? Inflação. A inflação, eu acho que muita gente vê ela como o maior inimigo das pessoas, né? Tudo cresce, tudo fica mais caro, entendeu? Meu dinheiro desvaloriza. O que você tem que entender é que a inflação não é nosso inimigo. É uma coisa natural que acontece. Ah, seria bom se tivesse inflação zero, né? Ah, seria bom se tivesse deflação. Aí você fala assim, não. Gente, inflação é ok, ela é boa, ela tá aí para ajudar a gente, é uma coisa natural, se ela for muito controlada. O que a gente não quer é uma coisa descontrolada. Todo dia inflação, imagina, inflação absurda. A preocupação aqui é se ela for alta demais. E aí o negócio fica perigoso. Ah, Vitor, mas como é que eu vou lutar contra a inflação? Como é que eu vou fazer isso? Então, você luta contra a inflação valorizando as coisas que você tem. Vou te dar um exemplo. Você rende mais dinheiro, você compra o patrimônio, você compra as coisas para alocar você, e à medida que isso for juntando ao todo, a inflação vai melhorando. Vou te dar um exemplo. A inflação está muito alta, eu queria lutar contra isso, existe um investimento que mexe com isso. Então, galera, existe uma coisa chamada Tesouro IPCA+, tá? É um investimento do Tesouro Direto que o governo oferece pra gente, aonde é entrelaçada a inflação. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ganhar dinheiro contando o valor da inflação. Se a inflação estiver em 10%, você vai ganhar 10% com o lucro do Tesouro IPCA+. Isso aí com o objetivo de, muitas vezes, preservar o que você tem, tá? Mas lembrando, a rentabilidade também não é lá essas coisas. Não espere dobrar seu dinheiro, a não ser que você esteja disposto a fazer anos e anos a fim sem olhar para aquilo. O que você tem que perceber aqui na inflação é prestar atenção na inflação e saber que você sempre tem que correr atrás de dinheiro, senão você fica para trás. Liquidez. Essa palavra aqui é muito utilizada quando você vai fazer operações em ações. A liquidez significa quanto aquilo está sendo operado, comprado ou vendido e quão fácil é entrar naquilo ou sair. Como assim quão fácil é entrar naquilo ou sair? Vamos dizer, ações na renda variável, você tem que comprar uma ação. Você tem que entender que as ações elas não são infinitas, elas são limitadas. Uma empresa, quando entra na bolsa, ela é dividida, o valor da empresa dividido entre as ações. E isso é o dinheiro que é cada ação, entendeu? Vamos dizer assim, Petrobras está 50 e não sei quantos reais. Como que eu sei o valor da Petrobras? Você pega o valor da ação da Petrobras e multiplica pelo número de ações que a Petrobras tem, e aí você tem o valor da empresa. Um exemplo clássico disso, gente, é que muitas vezes fala assim, não sei o que, Elon Musk perdeu 7 bilhões em uma semana, e não sei isso. Como que as pessoas calculam isso? O Elon Musk tem uma quantidade de ações da Tesla, majoritária, eu imagino. E aí eles pegam essa quantidade de ações baseada no que já tem na Bolsa de Valores, fala assim, se tem isso na Bolsa de Valores, o resto das ações é esse valor. E aí quando a ação cai de uma vez, eles calculam o valor da empresa. E aí por isso que eles falam que a empresa perdeu 7 bilhões, esse tipo de coisa. Porque como o Elon Musk tem essas ações e é patrimônio dele, é como se esse dinheiro estivesse na mão dele se ele vendesse no mercado. E a liquidez, para que serve a liquidez? É quão rápido e como você consegue entrar e sair daquela ação. Por que ela é importante quando você for mexer na renda variável em relação às ações? Porque se você entrar no mercado que tem pouca liquidez, o que acontece é que o valor que você quer vai ser difícil de entrar ou sair, entendeu? E os valores eles pulam muito. Em vez de 100 centavos, podem ser maiores, entendeu? Pode ser 5 centavos, 10 centavos ou reais, sabe? Você tem que entender que para você sair, alguém te dá dinheiro, vender naquela ação, alguém tem que comprar. E a liquidez é o número de pessoas que estão fazendo aquilo naquele momento. E se tem poucas pessoas fazendo aquilo, o pulo entre os valores é muito grande. Acaba você não conseguindo sair e entrar no valor que você quer. Ou até mesmo ninguém querendo comprar aquilo que você tem. Existem ações que estão com liquidez baixíssimas, que são quase impossíveis de sair, quase impossíveis de entrar. Então, vamos falar sobre o nosso próximo tópico, formas de investimento. Gente, existem duas formas de investimentos de forma resumida, que seria a renda fixa e a renda variável. Eu vou explicar para vocês aqui o que seria cada um deles e o que é interessante neles. A renda fixa é aquele investimento onde você empresta o dinheiro ou investe o dinheiro, e aí o valor que você recebe é certo, não tem perdas na maioria das vezes, e é tudo bem certinho em relação a quando você recebe e o valor que você recebe. Um exemplo disso, entendeu? Títulos públicos, o CDB também pode ter disso, entre outras coisas. Renda variável, vamos lá.
Aqui que o bicho pega, sabe? Diferente da renda fixa, o que você ganha não tá certo, entendeu? Você pode ganhar ou perder. Por isso que o nome é renda variável. E existe vários tipos de investimento na renda variável. Por que uma pessoa perderia dinheiro e estaria de perder dinheiro? O lucro é alto. Um exemplo de renda variável, ações. Como eu já falei para vocês, entendeu? Maravilhosas ações. Você investe seu dinheiro, ela pode subir, pode cair, entendeu? E aí você ganha ou perde dinheiro. Muita gente fala assim, é assim que funciona, você é mercê do mercado, não sei o quê. O que acontece é o seguinte, no mundo de investimento das ações, uma ação não sobe ou cai porque as pessoas falam lá um dia, vamos cair, né? Não, tem motivos para isso acontecer, entendeu? E um bom profissional que atua no mercado consegue encontrar esses sinais que ela vai cair ou subir e fazer os investimentos antes disso acontecer, que é o que você quer, entendeu? Você, por exemplo, que está começando agora e talvez seja amador, assim, nem sei nem qual ação eu vou investir, ou me preocupar se ela vai cair ou subir. Ela falou assim, tipo assim, à medida que você vai pesquisando e investindo, as coisas vão andando. O que você tem que entender é que o interessante de você investir em algo que você acompanhe, tá? Por exemplo, notícias daquele setor vão afetar aquele setor, então logo você consegue ter uma ideia como as ações daquele setor vão se comportar. E é por isso que as pessoas investem ou não, as ações caem ou não naquele setor. Exemplo disso, Petrobras. Teve aumento de óleo, logo as pessoas pensam que no aumento de óleo, a Petrobras vai ganhar mais dinheiro com a venda dos barris de petróleo, logo ela vai dar mais dinheiro para os sócios, entendeu? E vão crescer mais. O que acontece? A ação da Petrobras começa a valorizar. Se fosse ao contrário, isso aconteceria? Isso aí é uma análise que você tem no mercado. O interessante é, se você tiver interesse em investir em qualquer ação que seja, você olhar, pesquisar a ação e seja um setor que você está olhando ou prestando atenção de certa forma ao decorrer do tempo. Muitas vezes existe aqueles investimentos que você faz que são a longo prazo, que a galera gosta de comprar e deixar, sabe? Eu gosto daquele papo maravilhoso, né? Eu não perdi se eu não vendi. Que assim, o cara compra, a ação caiu. Não perdeu o dinheiro tá lá. Só vai perder quando vender. E deixa lá o negócio até dar lucro. Que eventualmente o negócio pode voltar e eventualmente ele pode lucrar. De forma resumida, existem dois tipos de investimentos, que é a renda fixa e a renda variável. E quando você fazer algum tipo de investimento, você tem que analisar qual desses dois você quer fazer. Bem, agora vai ser a nossa conclusão, tá? Reforçando um pouquinho tudo que eu falei, que investimento é interessante fazer, como fazer, e não sei o que, com dinheiro tem que fazer. Tudo isso aqui, eles resumem a uma única coisa. Você ter um bom plano de investimento. O que é um bom plano de investimento? Vitor, eu não sei como é que funciona isso. Funciona assim: você define o que você quer investir, quanto que você quer investir, quanto tempo você quer investir. Vamos dizer que eu tenho R$1.000 para investir e eu quero investir esse mês. Qual que é o próximo passo para eu começar? Aonde eu quero investir? Eu quero investir no quê? Eu quero investir numa renda fixa, eu quero investir em uma ação. Então, beleza, o que eu preciso fazer para investir em uma ação? Tenho que ter uma conta numa corretora e no banco. Ok. Manda bala, faço a conta nos corretores, eu faço no banco. E agora? Agora preciso mandar meu dinheiro, esses R$1.000, para a conta da corretora. Beleza, manda para a conta da corretora. E agora que eu tenho na conta da corretora, o que eu faço? Quero investir em uma ação. Qual ação que eu vou investir? Pesquisa. Eu olhei no internet aqui e decidi pegar essa aqui. Aí eu quero comprar ela e vou ficar segurando ela por 1 ano e não sei o que. Estou disposto a perder 5% e se eu te ganhar mais de 20%, eu pego o valor e invisto em outra coisa. Faça isso. Vai lá, compra a ação e fica analisando. Não precisa ficar todo dia lá, tipo, será que caiu? Será que negou? Não. Analisa o que você quiser, do jeito que você puder. Uma vez por semana, entendeu? E a partir disso, você vai fazendo as suas compras e vendas. O importante aqui, gente, é que você não fique se embaralhando no meio do caminho. Chegou lá e falou assim, agora eu não quero mais ação, porque não tá dando certo, eu vou mexer nisso. Isso daqui também não tá dando certo, eu vou mexer naquilo. Você tem que ter um plano. O importante do plano é você ter firmeza para que você chegue até o final das suas operações. No mercado futuro, uma coisa muito comum que acontece quando alguém está começando, que até um reflexo das pessoas que estão começando no mercado de investimentos, seja qual seja o investimento, é que muitas vezes o negócio nem terminou e a pessoa já está desistindo. Você começa já a perder um pouquinho de dinheiro e você fala, vou sair aqui antes de perder tudo que eu imaginei que eu iria perder. Estaria disposto a perder. E aí o que acontece? E aí a coisa volta. E você
mata todo o lucro que você poderia ter e arcar com as consequências. Ou nesse caso, a operação nem terminou na questão do lucro, ganhou 10% e já saiu, e aí o negócio dobra, em vez de 10% vai para 50%, entendeu? E você fala, podia ter ficado. Então, o importante é ter um bom plano de investimento, você tem definido as suas metas, definido o que você quer investir, e acima de tudo isso que eu falei, você entender como funciona, saber que tem imposto a ser pago, você prestar atenção no que você quer investir. O mais importante, o mais difícil para a pessoa é começar a investir. Muita gente não tem segurança de investir. Tu fala assim, e se eu perder todo o meu dinheiro? E se isso acontecer? Se você não tentar e se você não começar, você fica parado no e se. Talvez esse e se poderia estar lucrando você anos e anos a fins. Porque o que você tem em mente, que eu expliquei para você, é que você não vai trabalhar para sempre. Você não vai ganhar dinheiro para sempre. Então você tem que começar a pensar num plano. Tudo bem, não precisa ser ações, não precisa ser renda fixa, pode ser imóveis, pode ser outras coisas. Isso aqui que eu estou falando para você são opções de investimentos. E é isso aí que você tem que prestar atenção. Porque essas opções de investimentos são o que você vai investir e são o que você vai acabar se organizando no decorrer dos anos. E quanto mais cedo você começar com isso, melhor. Você tem cabeça para investir. Se você compra algum investimento como ação e o valor cai de uma vez, o que você faz? Entra em desespero, sai na hora, segue o que você tinha definido? E se eu falar que nem todo mundo tem cabeça para esse tipo de coisa? A maioria das pessoas que começam a investir acabam sofrendo de muitas coisas, sendo uma das maiores delas ansiedade. Quando você tem dinheiro envolvido e você não quer perder, você fica muito envolvido emocionalmente. Quando aquilo aproxima de qualquer coisa, cai um pouquinho ou sobe um pouquinho, você acaba imediatamente tomando uma decisão que pode ser ruim para o seu investimento, que não é o que a gente quer, né? É por isso que eu pergunto para você, você tem cabeça? E você precisa ter. Um investimento é algo complicado e antes de você fazer o investimento, você tem que ter um plano. Então, se acontecer de você ter um investimento e ele cair de uma vez, o que você tem que fazer não é imediatamente sair, mas sim reavaliar. Você pega o plano que você tinha feito, os fundamentos que você tinha escolhido, o porquê comprei isso, e você reavalia. Caiu por quê e agora vale a pena continuar? E dependendo da resposta, você sai da ação ou você fica nela, ou até compra mais dela. O importante aqui é que você não pode ser refém das emoções que acabam pegando você e você tem que ser fiel ao que você definiu, ao seu plano, para que você não tome decisões erradas ou até mesmo decisões que acabam sendo imprevisíveis e não seja prejudicado em relação a isso. E esse é um tipo de coisa que você cria com o tempo. Quem começa no mercado, começa agora, não tem cabeça para imediatamente já tomar essas decisões. Você vai pegando isso. Até porque a questão emotiva de cada um é uma questão própria e algumas pessoas têm mais facilidade, outras não. O importante é saber que quando você está mexendo na renda variável, você vai passar por isso. E a melhor forma de você lidar com isso é seguindo o seu plano e seguindo uma lógica por trás disso. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, deixar um like. Eu vejo vocês na próxima semana.